Oi, pessoal. Esta aula fará uma introdução aos sistemas de arquivos. Bom, o que é um sistema de arquivos? Como a gente viu, um dispositivo físico de armazenamento, ele possui diversos detalhes que precisam ser abstraídos. Não faz sentido, para você manipular um arquivo, você ter que conhecer aquele disco. Então, o sistema de arquivos, ele fornece uma abstração para o armazenamento persistente. E aí, basicamente, ele fornece dados persistentes e nomeados. O que são dados persistentes? Como a gente já viu, são dados que são armazenados até a sua remoção explícita. E eles são nomeados porque eles podem ser acessíveis por identificadores que são legíveis aos humanos. Então, a gente viu quando a gente falou sobre os dispositivos de armazenamento, que a gente tinha aquele número de setor, por exemplo. Aquilo ali, se a gente, para manipular os arquivos, a gente tivesse que lidar com esses números, os sistemas operacionais eles ficariam pouco amigáveis. Então, o sistema de arquivos ele fornece uma abstração de nome também para esses números, como a gente vai ver mais adiante. Para fornecer essa abstração, há uma pilha do sistema de arquivos. Essa figura ela mostra o exemplo da pilha do Linux. É só um exemplo simplificado da pilha do Linux, mas para a gente poder entender a abstração fornecida pelo sistema de arquivos. Então, o que acontece? A aplicação que está executando em modo usuário, ela vai enxergar o disco apenas através de chamadas. Ela não precisa saber o tipo de dispositivo de armazenamento, nem detalhes da sua implementação. E aí, o sistema de arquivos vai ser acessado por uma API para facilitar essa manipulação de arquivos. Então, essa API vai permitir a leitura de arquivos, a escrita de arquivos, a criação de diretórios. A gente vai ver mais adiante o que é um diretório. Então, por essa API, a gente faz a manipulação do disco. Mas para existir essa API, há toda uma pilha que é implementada no modo kernel. E aí, como a gente pode ver, o sistema de arquivos ele é implementado no modo kernel e vai ser utilizado para fornecer a API para as aplicações. E é importante a gente notar aqui que o sistema de arquivos ele também acessa o disco por uma abstração. Ele também não conhece detalhes específicos do disco. Ele vai acessar o disco por uma interface de blocos. Lembra, na aula passada, que a gente falou sobre setores? E um bloco podia ser um setor? Então, quando o sistema de arquivos ele queria acessar algum setor, ele podia informar por essa interface qual que é o bloco que ele quer acessar, qual o setor que ele quer acessar. Mas um bloco pode ser maior que um setor. Um exemplo típico de tamanho de bloco é um bloco de 4K. Isso quer dizer que um bloco vai ter vários setores associados a ele. E também as aplicações, em alguns casos, podem acessar o disco, ou seja, elas podem acessar a interface de blocos sem necessariamente ter que passar pelo sistema de arquivos. Isso é útil para algumas aplicações, como aplicações de desfragmentação de disco. Então, elas não passam pelo sistema de arquivo, mas elas usam ainda a interface de blocos. Elas não necessariamente têm que conhecer a geometria do disco. Mas o nosso foco aqui no nosso curso é falar sobre os sistemas de arquivos e não necessariamente no uso dessa interface direta
com um disco sem o sistema de arquivos. E claro, a interface de blocos ela é implementada por uma camada de blocos, que essa camada é completamente abstraída do sistema operacional. Então, ela que vai fazer a manipulação desses blocos, vai fazer o agrupamento de setores em blocos, etc. Algo importante também dessa pilha do sistema de arquivos é o driver. O que são drivers? São mecanismos que lidam com detalhes do hardware. Cada tipo de armazenamento persistente ou cada tipo de tecnologia de armazenamento vai ter seu driver associado. Outros dispositivos de entrada e saída são acessados por drive também, como as interfaces de rede, por exemplo. E esses drives, em sua grande maioria, são executados no modo kernel. Para poder exemplificar a abstração que o sistema de arquivos ele fornece, vamos olhar como que os arquivos e diretórios são manipulados no Unix e também nos sistemas Linux. Bom, o que é um arquivo? É uma coleção de dados que possui um nome. Então, você tem vários blocos que estão lá no disco e o conjunto desses blocos, a coleção desses blocos, vai possuir um nome. É isso que é um arquivo. Então aí vocês podem ver o nome de arquivo, que a gente vai entender essa estrutura mais adiante. Então, o que é um arquivo? É uma abstração de alto nível para acessar os blocos do disco. E um arquivo, ele não só tem um nome, como ele tem os seus metadados, que são informações sobre esses dados que são gerenciados pelo sistema operacional, como, por exemplo, a permissão de acesso, a data de criação e outras informações. A gente vai ver o caso específico das permissões de acesso no Unix mais adiante, aqui nesta aula. E o que é um diretório? Um diretório é um mapeamento de nome para número de arquivo. O que é um número de arquivo? Isso, de número de arquivo, a gente só vai entender mais detalhes em outra aula, quando a gente for falar da implementação de sistemas de arquivos de fato. Mas aqui, a gente só precisa entender que o número de arquivo é um número que está fazendo referência a um conjunto de blocos do disco. Então, ao invés de eu acessar aquele arquivo por um número, que isso não ficaria fácil para o usuário acessa por um nome. Essa que é a ideia do diretório, é fazer o mapeamento de um nome para o número de arquivo. E aí, o que vai acontecer é que o diretório vai ser uma lista desses nomes mapeados. Então, vai ter uma lista que mapeia nome e número de arquivo. Então, a gente tem vários arquivos dentro de um mesmo diretório. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem um diretório que está mapeando vários nomes de arquivo em vários números de arquivo. E os diretórios, eles são organizados com uma árvore. Então, a gente tem um determinado diretório que a lista dele tem outros diretórios. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, esse diretório que a gente chamou de barra, que é a raiz do nosso sistema de arquivos, ele, na lista de arquivos dele, tem duas entradas. Tem o arquivo bin, que tem o número 678, esse número vem lá do sistema de arquivos, e tem o nome de arquivo home, que tem o número 143. Na verdade, essa lista de arquivos que cada diretório tem, ela tem outras informações, como a gente vai ver
mais adiante. Mas aqui a gente precisa só pensar que ele tem essas duas entradas. Uma para o diretório bin e outra para o diretório home. Então é isso que é um diretório. É simplesmente essa lista que faz o mapeamento de nome para número de arquivo. E aí, um outro exemplo, o diretório bin, que é aquele diretório que tem número 678, que o número de arquivo dele é 678, ele também tem uma lista. Ele tem uma lista com esses dois arquivos, que é o arquivo ping e o arquivo grep, que são arquivos executáveis, mas são arquivos. Então, quando a gente diz que o executável ping e o executável grep estão dentro de bin, a gente está dizendo que o bin é um diretório com uma lista que mapeia ping para um número e mapeia o grep para um outro número. Essa que é a ideia de diretórios. E, mais uma vez, num sistema de arquivo do Unix, a gente tem o diretório raiz, que é o root, que é a raiz da árvore de diretórios. Esse diretório, por ser raiz, não tem nenhum outro diretório que está mapeando o nome dele com o número dele. Então, o que acontece é que esse número geralmente é pré-definido pelo sistema de arquivos. No caso de muitos sistemas de Unix, esse arquivo é definido como número 2. Bom, outro conceito que é importante é o conceito de caminho, que é uma string que vai identificar um arquivo comum ou algum diretório. Então aqui tem um exemplo de caminho, que é o caminho do arquivo foo.txt. Esse arquivo ele possui o caminho que está indicado aí no slide, que é /home, ou seja, ele se inicia no barra, como todo arquivo no sistema de arquivos, é encontrado no home, /home. Após o home, a gente tem que acessar o diretório Rodrigo, para depois acessar o arquivo foo.txt. Essa que é a ideia de caminho. É o caminho que a gente tem que andar na árvore para chegar naquele arquivo. Esse caminho do foo.txt é o que a gente chama de caminho absoluto. O que é um caminho absoluto? É uma string que identifica o diretório ou o arquivo desde a raiz. Então, esse exemplo que a gente viu do /home, /rodrigo, /foo.txt, ou o exemplo do comando ping, naquela nossa árvore de diretórios, que é /bin, /ping, ou seja, eu tenho que especificar o caminho se iniciando pelo barra. Ou seja, eu faço todo o caminho da árvore para chegar naquele arquivo. Já o caminho relativo é uma string que identifica o diretório ou arquivo a partir do diretório de trabalho atual. Vamos ver um exemplo. Nesse caso aí, o meu diretório de trabalho é o diretório aulas, que está indicado pela seta. O que é um diretório de trabalho? É o diretório no qual o usuário está executando os comandos dele lá naquele momento. Então, sempre quando a gente abre o shell, a gente abre num determinado diretório de trabalho. Então, aqui nesse caso, é o diretório aulas, e aí, para acessar o arquivo fs.pdf, que é o arquivo que está dentro do diretório aulas, eu posso acessar desta forma aqui, ./fs.pdf. Isso só vai funcionar se o meu diretório de trabalhos for aulas. Ou seja, eu não preciso especificar todo o meu caminho absoluto. Eu substituo todo aquele caminho antes do diretório aulas, eu substituo por ./. Essa que é a ideia da gente representar o caminho na sua forma relativa. Ele é relativo por quê? Porque eu, quando mudo o diretório de trabalho, por exemplo,
eu mudei o diretório, o meu caminho agora ele é diferente. Ele vai ser /aulas/fs.pdf. Então, ele é relativo porque ele depende do diretório de trabalho. Se eu mudo de novo, lá para o home, o meu diretório vai ser .rodrigo/aulas/fs.pdf. Mas lembrando que o caminho absoluto é sempre o mesmo. Ele não depende do meu diretório de trabalho. Bom, e como que eu mudo o meu diretório de trabalho? É pela chamada de sistema chdir. A gente bota chdir e coloca qual é o caminho do diretório de trabalho que a gente quer alterar. Então, ela vai alterar para a gente o diretório de trabalho. E no shell, essa chamada ela é utilizada pelo comando cd. Quando a gente está no shell e quer mudar o diretório de trabalho, a gente dá o cd ou com o caminho relativo ou com o caminho absoluto que a gente quer mudar. Bom, tem alguns nomes de diretório que são especiais. Tem o nome ponto, que significa o diretório atual, e o nome ponto, que significa o diretório pai. Esses dois nomes fazem a gente poder utilizar os caminhos relativos. Por quê? Se a gente for voltar lá para a nossa árvore de diretórios, lembra que eu falei que é uma lista de nome para número de arquivo? Na verdade, a lista também tem esses nomes especiais. Então, lá no meu diretório barra, eu vou ter esse nome ponto associado ao número 2. No meu diretório bin, eu vou ter o ponto associado ao número 678, já que o número de arquivo do diretório bin é 678, e vou ter também uma entrada a ponto, que vai estar relacionada ao número de arquivo 2, que é o diretório pai do bin, que é o diretório barra. Então, esse ponto e ponto, na lista de diretórios, vai permitir que eu use aqueles caminhos que são relativos. Então, com isso, a gente entende por que o caminho relativo ele pode ser iniciado com ponto barra. Porque a partir do diretório atual, eu quero acessar o seguinte caminho. Ou seja, a partir do ponto, no caso aí do bin é o 678, eu quero acessar o seguinte caminho. Essa que é a ideia. E eu também posso usar um caminho relativo com o ponto. Então, por exemplo, eu estou lá no meu diretório de trabalho, que é o /bin. Se eu estou nesse diretório e executo o comando cd : o que vai acontecer é que o meu diretório de trabalho vai mudar para o barra. Bom, um outro conceito importante é o conceito de enlace físico. O que é um enlace físico? É o mapeamento de um nome para número de arquivo. Então, cada linha que a gente viu ali nos diretórios, que fazia o mapeamento de nome para número de arquivos, ela é um enlace físico. Todo arquivo possui ao menos um enlace físico associado a ele. Por quê? Ele possui ao menos um mapeamento de nome para número de arquivo. Entretanto, muitos sistemas de arquivos permitem múltiplos enlaces físicos para um mesmo arquivo. Vamos ver um exemplo. Se a gente voltar lá naquela nossa árvore de diretórios, aquele full.txt, na verdade, é só uma representação de um enlace físico para um arquivo. Vamos supor que seja o arquivo número 767, que é o arquivo lá do disco. Então, o meu diretório Rodrigo, ele vai ter uma entrada fazendo o mapeamento de full.txt para o número 767. Mas eu posso ter
um outro enlace físico para esse mesmo arquivo. Então, por exemplo, se meu diretório barra ele tiver esse outro ponto .txt, esse outro ponto .txt pode estar apontando para o mesmo número de arquivo. Então, lá na lista do diretório barra, vai ter uma entrada que está mapeando o outro ponto .txt para o número de arquivo 767. Isso quer dizer que eu tenho um outro enlace físico para o outro ponto .txt. E aí, nessa representação aí da figura, é como se esse outro ponto .txt estivesse apontando para o arquivo 767, que é de fato o que está acontecendo, que é o enlace físico, que é um mapeamento de nome para número de arquivo. Aqui é só para mostrar que a gente pode ter, para o mesmo número de arquivo, vários nomes sendo mapeados a ele. Isso pode ser útil para várias aplicações. Alguns comentários. Um arquivo, de fato, só é removido quando todos os seus enlaces físicos são removidos. Na prática, cada arquivo possui um contador de enlaces físicos para esse arquivo. E aí, o sistema vai remover o arquivo apenas quando o contador chegar a zero. Então, se tem vários enlaces físicos que estão apontando para o mesmo arquivo, esse arquivo só vai ser removido do sistema de fato quando todos esses enlaces físicos forem removidos. E geralmente, para diretório, só é permitido um enlace físico. Então, para arquivo geral, a gente pode ter vários enlaces físicos, mas para diretório não. Para diretório, a gente geralmente só pode ter um enlace físico. Porque se a gente tivesse vários enlaces físicos, isso podia dar loop na nossa árvore. E aí podia dar problemas de navegação na nossa árvore de diretórios. Um outro conceito relacionado é o conceito de enlace lógico. O enlace lógico é um mapeamento de um nome para outro nome de arquivo. O enlace físico é um mapeamento de nome para número. O enlace lógico não. É um mapeamento de nome para nome. Vamos ver aqui um exemplo. Então, eu tinha aquele meu arquivo 767, que estava mapeado no diretório Rodrigo, com o número 767 e nome full.txt. E aí, lá no meu diretório barra, eu posso ter um outro mapeamento desse outro ponto .txt, mas é um mapeamento de enlace lógico. Esse mapeamento de enlace lógico, ele está fazendo o mapeamento de outro ponto .txt para o nome do arquivo, /home, /rodrigo, /full.txt. E aí, o que acontece nesse caso? Se esse outro ponto .txt ele for aberto, o sistema de arquivos primeiro vai fazer a tradução de outro ponto .txt para /home, /rodrigo, /full.txt. E aí, depois sim, vai acessar o enlace físico de /home, /rodrigo, /full.txt. Então, o enlace lógico, ele exige uma tradução inicial de um nome para o nome do enlace físico de fato e depois do enlace físico para o número de arquivo. O enlace lógico, ele se torna inválido caso o arquivo seja removido ou seja movido para uma outra localização, ou se o seu nome for alterado. Então, esse mapeamento ele se torna inválido. Então, ele não muda se o nome do arquivo muda. Ele é estático, esse mapeamento é estático. Se por acaso o arquivo for movido, o caminho dele vai ser alterado. E aí, esse enlace lógico ele vai ficar inválido. Então, ele é um mapeamento que é completamente estático. Tem soluções que fazem esse mapeamento ser dinâmico. Por exemplo,
O macOS ele tem um enlace lógico especial, que é denominado alias, que ele é atualizado caso o arquivo mude o nome ou seja movido. Então ele possui a informação de onde está o arquivo e caso o arquivo seja alterado, o mapeamento ele também é alterado. Então é um enlace lógico que é dinâmico, ele não é estático como o enlace lógico é padrão. Mas isso é uma implementação especial de alguns sistemas operacionais. E, no caso dos enlaces lógicos, eles podem apontar para diretórios, porque não vai causar loop na árvore de diretórios, já que é só o mapeamento de um nome para um outro nome. Né? Esse mapeamento de nome para outro nome, ele não anda pela árvore de diretórios. Ele simplesmente, antes de andar pela árvore de diretórios, ele faz o mapeamento de nome para outro nome. E aí depois sim, ele anda pela árvore de diretórios para acessar o número de arquivo. Então, uma vantagem de usar os enlaces lógicos é que a gente pode fazer enlaces lógicos para diretórios no nosso sistema de arquivos. Só uma observação, que atalhos que a gente conhece do Windows, um atalho ele tem um uso similar aos enlaces lógicos, mas ele não é a mesma coisa que um enlace lógico. Um atalho ele é interpretado pelo sistema de interface gráfica do sistema operacional. Então ele é um arquivo, como outro qualquer, que quando eu clico nesse arquivo, a interface vai analisar esse arquivo e vai ver para qual arquivo ele está sendo mapeado. Então, é um arquivo como outro qualquer, ele não faz parte, não é uma ideia que faz parte necessariamente do sistema de arquivos, ele é interpretado pela interface gráfica. Então, a interface gráfica vai analisar o atalho, vai verificar qual que é o caminho desse atalho para acessar o arquivo que aquele atalho está mapeando. Um exemplo disso são os atalhos do Windows. No Windows, a gente tem aquele atalho que ele vai mapear para algum arquivo. Bom, outra facilidade que o sistema de arquivo ele fornece é o controle de acesso dos arquivos. Né? Você dá certas permissões para certos usuários de um determinado arquivo. No Unix, a gente separa 3 conjuntos de usuário para cada arquivo. Um é o dono, que é o dono do arquivo. O outro conjunto de usuários é um grupo. A gente no Unix, a gente pode ter vários grupos de usuários. E aí, um determinado arquivo pode ter certas permissões para o grupo de usuário associado àquele arquivo. Nos metadados de um arquivo, tem informação de quem é o dono daquele arquivo e qual é o grupo associado àquele arquivo. É por esse motivo que a gente consegue ter esses 2 conjuntos, de dono, que é um usuário, e de grupo, que é um grupo de usuários. Então, nos metadados a gente tem essas informações. E também tem o conjunto de outros. Se um usuário é do conjunto de outros, quer dizer que ele não é o dono do arquivo, nem faz parte do grupo associado àquele arquivo. Então, para o controle de acesso funcionar, a gente tem alguns metadados associados. Então, como eu falei já, identificação do dono do arquivo, qual é o grupo associado àquele arquivo e os bits de permissão. O que são os bits de permissão? Cada arquivo possui 9 bits de permissão. 3 bits são relacionados às permissões que o dono tem naquele arquivo. E aí, cada bit vai representar um tipo de permissão. O bit R vai representar a permissão de leitura, ou seja, o dono ele pode ler aquele arquivo.
Então esse bit pode ser 0, se o dono não puder ler aquele arquivo, e pode ser 1, se o dono ele puder ler aquele arquivo. A gente tem também a permissão de escrita, se aquele arquivo pode ser escrito ou não. E tem também a permissão de execução, que diz se aquele arquivo ele pode ser código de algum processo. Então, se o dono pode executar aquele arquivo como um processo, por exemplo. A gente também tem esses 3 bits para o grupo associado ao arquivo e tem esses 3 bits para os outros. Vamos ver um exemplo de uso desses bits de permissão. Esses bits de permissão, como eu já mencionei, eles fazem parte dos metadados do arquivo. Então, a gente tem que configurar esses bits de permissão de acordo com a permissão que a gente quer dar para aquele arquivo. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo aí, o dono pode ler, porque o bit R está em 1, pode escrever, porque o bit W está em 1, mas não pode executar, porque o bit X está em 0. Os usuários do grupo, eles podem ler, porque o bit R está em 1, mas não podem nem escrever, nem executar aquele arquivo, porque o bit W está 0 e o bit X está 0. Já os outros usuários não têm permissão alguma nesse arquivo, porque todos os bits estão em 0. Uma outra forma de representar esses 9 bits de permissão é pela representação em octal. Como que é a representação em octal? A gente pega os bits, que estão representados de forma binária, separa esses bits em grupos de 3 bits. E aí a gente faz a conversão de cada grupo de 3 bits para um número decimal associado. Então, essa que é a ideia da representação em octal. Aqui no nosso caso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esses 9 bits e vai separar em conjuntos. O conjunto mais à esquerda, daqueles 3 bits mais à esquerda, é o conjunto do dono, que aí vai ser convertido para 6, que é 1, 1, 0. O conjunto aí do meio é o conjunto do grupo, que vai ser convertido para 4. E o conjunto mais à direita, que é dos outros, vai ser convertido para 0. Essa que é a ideia dessa representação. Aqueles 9 bits de permissão estão representados com o número 640. E esse número pode ser utilizado no comando chmod, que ele altera os bits de permissão. Então eu posso, por exemplo, dar chmod 640 num determinado arquivo e eu estou setando exatamente aquelas permissões que a gente viu lá no exemplo. Se a gente quiser fazer a verificação das permissões de um determinado arquivo, a gente vai no diretório dele e vai dar um ls-l, e aí a gente vê as permissões. Como que a gente vai ver essas permissões? A gente olha ali mais à esquerda, que tem o conteúdo de cada um desses bits. A diferença é que ele não vai botar 0 e 1. Ele vai botar a letra associada ao bit, se aquele bit for 1, e se o bit for 0, ele vai colocar esse hífen. Então, com isso, a gente consegue saber as permissões de um determinado arquivo. Só um outro exemplo de bit de permissão, que é um exemplo que o dono pode ler. Então, todos os bits estão em 1. Então, o conjunto dos bits associados ao dono é igual a 7. E o grupo e outros pode ler e executar, mas não pode escrever. Então, a gente só tem aquele bit W ali, lá em 0. E aí, o número que representa esses 9 bits
é o 755. Aquela representação que a gente viu que é em octal. Só um outro exemplo, que é aquele exemplo que todas as permissões são concedidas. Então, eu coloco todos os bits em 1. Esse é o famoso 777, que as pessoas usam quando estão com preguiça de olhar uma máscara mais adequada. Então, esse 777, ele representa que aquele arquivo tem todas as permissões que são concedidas para todos os usuários. Bom, um outro conceito que é importante em sistema de arquivo é o conceito de volumes. Cada instância de um sistema de arquivos vai gerenciar arquivos e diretórios de um volume, de um determinado volume. Então, no seu computador, você pode ter vários volumes e cada instância de um sistema de arquivos está associada a um determinado volume. E o que é um volume? É uma abstração de um disco lógico. Na forma mais simples, a gente pode ter o nosso disco físico, ele é representado no meu sistema operacional como um volume. É a representação mais simples. Entretanto, o único disco físico pode ser particionado em diversos volumes. Isso é algo que é muito comum. A gente quer fazer com que o nosso disco físico tenha uma partição para Linux e outra partição para Windows, né? Então a gente tem 2 volumes associados lá àquele meu disco físico. E também a gente pode ter o contrário. A gente pode ter múltiplos discos físicos que estão sendo apresentados para o meu sistema de arquivos como um único volume. Isso também é possível com essa abstração de volumes. Então, quando a gente fala lá da nossa árvore de diretórios, a gente tem o nosso volume principal, que a raiz dele é aquele barra. Entretanto, a gente pode ter um outro dispositivo, por exemplo, tem um pendrive, ele tem uma raiz também, ele é gerenciado também por um sistema de arquivos, só que a gente quer usar esse pendrive no nosso computador. Nos sistemas Unix, para poder usar esse pendrive no nosso computador, a gente tem que colocar esse pendrive na nossa árvore de diretórios. Então, como a gente faz? A gente pega essa raiz desse pendrive e coloca lá na nossa árvore de diretórios. Ou seja, a gente está incorporando a raiz do meu pendrive a um determinado diretório da minha árvore do sistema de arquivos. Isso é o que a gente chama de montar. Você está montando a árvore de diretórios do pendrive na minha árvore principal. Então, a gente acessa vários outros dispositivos de armazenamento dentro de um sistema Unix, a gente acessa a partir dessa montagem. E aí, esse diretório que esse pendrive está montado pode ser qualquer diretório. Não existe um diretório especial para montar o pendrive. Lógico, alguns sistemas operacionais que montam os pendrives de forma automática, para organizar, vão colocar um diretório próprio para montar os pendrives de forma automática. Mas isso não é obrigatório. Você, como usuário, você pode escolher qualquer diretório para montar o seu pendrive. Lógico, qualquer diretório que você tenha permissões naquele diretório. E aí, o que vai acontecer aí é que a gente vai poder acessar o conteúdo do pendrive acessando o seu caminho absoluto ou relativo como se fosse um diretório qualquer. Porque agora ele já está na árvore de diretórios. Essa que é a ideia de você montar um dispositivo na árvore de diretórios. Para ver mais detalhes de como essa montagem funciona, eu recomendo que vocês olhem o comando mount lá no man. Então, vocês vão ver como que funciona essa montagem. Bom, então, nesta aula, a gente falou sobre a abstração do sistema de arquivos,
A gente falou o que é um arquivo, o que é um diretório, o que é um enlace físico, o que é um enlace lógico, viu algumas informações de controle de acesso no Unix e viu o conceito de volumes. Então a gente deu uma visão bem geral de como o sistema de arquivo fornece a abstração lá do disco. E aí, a leitura associada a esse tema, vocês podem ver aí como a leitura que é obrigatória do capítulo do livro, e a leitura complementar.